chegar. Vamos para a palavra, senão começa a entregar muitas ovelhas, né? E aqui João Paulo. Deus é maravilhoso, irmãos. Abra as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Eu vim acompanhado da minha esposa, a diaconisa Luana, a obreira Nalva, esposa do diácono João Paulo. Eu costumo dizer, irmãos, que tem o homem usado por Deus e tem o homem de Deus. Esse aí é o homem de Deus. Eu digo direto lá em casa: rapaz, eu não tenho coragem de falar nenhuma aconteceu, mas Deus é capaz de matar a pessoa. Porque, irmão, tem testemunho. E quando tem testemunho, irmão, Deus preserva, Deus guarda. 1 Samuel, louvado seja Deus, terceira noite na campanha. Eu acredito que todos os homens de Deus que passaram aqui fizeram menção dessa palavra, deixaram uma palavra poderosa para o coração dos irmãos. Hoje eu não só vim plenamente pregar, mas eu vim entregar um recado do céu do Senhor, colocado no meu coração, no nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos 1 Samuel, louvado seja Deus, o capítulo 1, o verso 9, para a honra do Senhor. Vamos dar início na 1 Samuel, capítulo 1, o verso 9. O tema da campanha é o voto de Ana, baseado também em 1 Samuel, capítulo 1, o verso 11. Mas para melhor entendimento da igreja, eu quero começar no verso 9. Deus abençoe o casal. Foram ungidos, são casais eles, foram ungidos a obreiros da casa do Senhor, a qual é só ministro, porque o Senhor também tem outros obreiros aqui para ungir. Eu estava falando para o diácono Mateus, quando ele ia pregar, ele dizendo: presbítero, eu estou meio nervoso, você sabe como é. O bispo me chamava assim. Não, meu querido, não foi o bispo apenas atendeu o recado do Espírito Santo, porque pelo homem mesmo, o homem não chama ninguém, mas a pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo, ele honra. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a amada congregação. 1 Samuel capítulo 1, o verso 9, a palavra do Senhor vai dizer: então se levantou Ana depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11: e voltou Ana dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva que não esqueceres, mas a tua serva deres um filho. Eu quero que os irmãos se destaquem nessa palavra: um filho. Ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. Verso 12: e sucedeu que, perseverando Ana em oração perante o Senhor, os irmãos se assentam dando glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, acredito que todo leitor da palavra do Senhor já ouviu a história de Ana, baseado-se em uma mulher de oração, uma mulher guerreira e perseverante, mas com alguns obstáculos, porque nenhuma mulher de Deus, nenhum homem de Deus não tem, irmão, como receber diretamente do trono da glória de Deus alguma bênção, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela em abundância, seja ela pouca, estamos Deus no provar. É por isso que nós fazemos menção nessa leitura agora há pouco sobre a história de uma mulher que encontrou dificuldade no caminho, encontrou dificuldades por causa que existia uma mulher também por nome de Penina. Mas aqui eu quero dar uma ênfase antes de nós entrarmos na história.
Nós sabemos que então Eucana, marido de Ana e de Penina, era um homem levita da tribo dos Coate, era um homem que conhecia a Deus, era um homem que ia sacrificar um templo todos os anos, como a Bíblia nos deixa bem certo, que Eucana ia adorar o Senhor, e todos os anos ele subia com o propósito de adorar o Senhor, porque ele era levita, era homem de adoração, era homem perseverante na presença de Deus. Mas só que a palavra do Senhor também nos diz que também existia uma mulher por nome de Penina, a qual tinha filhos e filhas, porém Ana não tinha filhos. Então todos os anos ali naquele caminho, quando aquelas duas iam subindo, a Bíblia diz que Penina exclusivamente, todas as vezes, o irritava Ana. Quero eu não só acreditar que era um dia que subia para o momento de adoração, mas quero eu aqui conjecturar com os irmãos aqui, trazendo uma introdução, que todos os dias Ana era caso de humilhação, Ana era chacoteada, todos os dias Ana era humilhada, todos os dias quando Ana passava pelo lado para o outro, eu acreditava e eu acredito que uma mulher por nome de Penina dizia: aí vai uma mulher amaldiçoada, porque na lei de Moisés a mulher que não desse fruto, ou seja, a mulher estéril, era tipo de uma mulher amaldiçoada, não servia para nada, era uma mulher que ficava de canto. Então eu acredito que todas as vezes quando Ana passava, aquela Penina se dizia: aí vai uma mulher amaldiçoada, aí vai uma mulher que não tem honra. Porém a Bíblia diz que vai chegar uma certa vez que Ana não aguenta mais aquilo ali, e ela não vai lá debater, aleluia, com Penina, porque quem conhece o Deus dos exércitos sabe que a nossa provisão, sabe que o meu socorro e o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem tem conhecimento com Deus, quem anda sobre a palavra de Deus, não precisa estar batendo boca com mar nem com Deus. Ele sabe que a sua provisão vem do alto, ele sabe que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquela mulher, eu estou frenando sem querer entregar. Aquela mulher, de todo ser ali, chacoteado. Mas você e eu aqui vamos analisar que não tem uma palavra de Ana contra Penina. Se os irmãos disserem aqui agora: olha, irmão, tem aqui na palavra não falando contra Penina, eu paro de pregar agora. Você não vai ouvir uma palavra de Ana voltada contra Penina nunca. Porque quem é, conhece a quem serve. Porque quem é, irmão, não precisa estar se explicando. A Bíblia diz que aquela mulher, ou seja, que Ana olha, ela vai armadura de aula, ela vai se levantar. Verso 9: se levantar, irmão, estava negando, é tomar uma posição, não para atacar a Penina, não para rebater a Penina. Ela sabia quem era ela. A Bíblia diz que Ana vai se levantar no sentido de tomar uma ação para a vida dela, para mudar aquela situação. A ação te leva à oração, e a oração te leva para o resultado. Já está dizendo oração. Você tem que orar, você tem que falar com Deus, mas também você tem que ter ação para que Deus mude o resultado. Não adianta não passar 5 dias de campanha. Eu vou fazer um voto. Eu acredito que cada um aqui fez um voto com Deus. Eu acredito que cada um aqui trouxe algo no coração para dizer: se Deus não entregar isso, vai acontecer isso. Mas primeiramente, irmão, precisamos ter ação para que Deus mude o resultado. A Bíblia diz, irmão, lá em Jó 48, verso 10, que no momento que Jó orava pelos seus amigos, Deus movia o cativeiro de Jó. Era Jó orando e Deus agindo, aleluia. Era Jó dizendo: Senhor, tu sabes o que aconteceu comigo. E Deus dizendo: eu sei, Jó. É por isso que eu estou mudando a situação, porque a oração te leva
Dá-me um filho. Dá-me um filho. Porque eu digo que o Senhor me deu um filho. Mas se eu apresentar na igreja, eu vou apresentar no monte. Eu fiz um voto com Deus. E voto com Deus, irmão, não é igual ao homem. Você pode fazer hoje. Se você quebrar amanhã, amém. Mas com Deus, irmão, se você fizer um voto, você tem que procurar honrar. Doa a quem doer. Se alguém fez um voto aqui com Deus, procure em honrar. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não faça. Deus não é homem para que minta. Então, irmãos, Ana, ela vai tomar uma posição. Ela vai se levantar. E a segunda parte é que Ana vai entrar em oração. E a oração de Ana não cabe Penina. Eita, aleluia! Eita, meu Deus! A oração de Ana não cabe Penina. Quem sabe, irmão, a quem serve, pode levantar a calúnia que for. A oração de Ana não vai caber Penina na história. Penina chacoteava, Penina dizia algo, Penina falava, mas a oração de Ana nunca se voltou contra Penina. Porém, a oração de Ana era perante o Deus de Israel, o Senhor que manda nos céus e na terra, o Senhor, aleluia, que tem todo detalhe, o Senhor, irmãos, que sabe o que fazer e na hora certa de agir. Porém, a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 1, no verso 5, a Bíblia vai nos trazer um detalhe muito importante que eu quero entregar aqui essa noite para a igreja. Quem tinha cerrado a madre de Ana não foi homem. Quem tinha cerrado a madre de Ana não foi palavras de Penina, aleluia. Mas quem tinha cerrado a madre de Ana foi o próprio Deus, aquele, aleluia, que manda nos céus e na terra, aquele que abre e aquele que fecha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus tinha fechado a madre por causa de um propósito. Para Ana, ela queria um filho, mas para Deus, no tempo certo, ele ia levantar um profeta chamado Samuel. Deus tinha um propósito. Levante a tua mão direita, deixa eu te dizer. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus não fecha nada sem antes não acrescentar algo melhor ou fazer algo melhor. Espera no Senhor. Espera com paciência no Senhor. A Bíblia diz, meus amados, que quem tinha cerrado a madre era Deus. Não foi homem, não foi palavras de Penina. É por isso que a oração de Ana não está voltada para Penina. É por isso que você não vai ver Ana falando sequer uma palavra de Penina. Porque quem tinha cerrado a madre era Deus, aquele que tem todo o poder e aquele também que ela sabia que só ele poderia abrir. Ou seja, Deus tinha um propósito. Talvez você chegou aqui, mas rapaz, mas ainda não aconteceu. O propósito é no tempo de Deus, vai acontecer. Mas como eu pensei que ia ser assim, mas não é como que eu pensei no pensar de Deus. Isaías capítulo 55, verso 8 vai nos dizer: assim diz o Senhor, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Sabe por quê? Porque o pensamento do homem é limitado, o caminho do homem é limitado, mas o caminho e o pensamento do Senhor para comigo e para contigo não tem limite.
levantar um profeta. Deus tem propósito. Aquela mulher vai fazer um voto com Deus. E como eu li com os irmãos, ela deu um detalhe. Ei, irmão, quem serve a Deus sabe o que pede. Ela vai dizer: se tu me deres um filho, vá. Deus deu ou não deu? Oração objetiva e detalhista. Não é oração por dúvida, será se Deus vai me dar nada. Ela fez um voto dizendo: Senhor, se tu me deres um filho varão. Ela ainda escolheu o que ela queria. Você veio aqui essa noite escolher? Se vem com dúvida, pode ficar no canto caladinho. Mas se você vem com fé, se crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, se você fez um voto com Deus, crendo, tirando a dúvida do coração, após crer, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Aí, Ana vai, descobre o acesso para lhe amar. Ana vai rodar a chave. Eita, agora eu vim pregar a palavra. Ana descobriu a chave. Eu quero colocar um parênteses. A chave de acalmar Deus não estava na murmuração. A chave não estava no disse-me-disse. A chave não estava na calúnia. A chave não estava na fofoca. A chave que Ana descobriu muito menos estava na língua grande. Mas a chave que Ana descobriu para abrir a sua vaga e Deus dar o propósito que ela pedia estava na oração. Vai orar. Você tem um propósito com Deus, então vai orar. Não fica dizendo para um, não fica levando para um e para outro. Vai orar, coloca o teu joelho no chão. Ela descobriu que pequena não cabia na oração. Ela descobriu que a chave não estava no disse-me-disse, não estava na língua grande, não estava na fofoca. Mas a Bíblia diz que perseverando anda em oração. Deus o atendeu. Ele não olha a murmuração, ele não olha o disse-me-disse, ele não olha, vai continuar do mesmo jeito. Agora, a partir do momento que tiver oração, aleluia, a partir do momento que tiver perseverança, a partir do momento que tiver, Senhor, está complicado, mas eu estou com o meu joelho no chão, Deus está ouvindo, e no tempo certo, Ele te entrega. O segredo é só único. O segredo de Penina era irritar Ana, mas o segredo de Ana era adorar a Deus. O segredo de Ana era adorar a Deus. Quanto mais Penina chacoteava, mais a oração intensificava. E eu estou pregando para uma igreja de oração, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito maligno, causador de discórdia, causador de disse-me-disse, do meio dessa congregação, no nome de Jesus. Quer pregar, vai orar. Quer cantar, vai louvar. Vai orar. Ninguém volta aqui porque o presbítero escolheu. Não, é Deus, ele deve escolher. É Deus que escolhe. É Deus que vê que o homem não vê. Aleluia. O próprio Samuel foi lá na casa de Jessé. Aleluia. Chegou com um odrezinho, a qual eu já tinha falado. Samuel vai lá dentro da casa de Jessé. E lá eu já tenho um escolhido segundo o meu coração, segundo a minha vontade. A Bíblia diz que vai chegando Samuel com um odre ali e vai perguntar a Jessé: cadê os teus filhos? Jessé começa a apresentar a Abinadab, Eliabe, e Deus é só dizendo: não, não é essa daqui não, não é esse não. Chegou um fortão bonitão da mamãe. Deus, Samuel, eu disse: é esse. Deus disse: Samuel, tu está vendo a aparência, porém eu vejo o coração. O meu pastor orar no pasto, passando as minhas ovelhas. Não é o homem que escolhe. Eu nunca escolhi estar aqui, irmão, mas
É Deus que escolhe. É renúncia, como o diabo João Paulo falou. Mas não vai para o joelho. Mas não vai para o joelho. Mas não vai olhar. Vai perseverar. E o que eu acho interessante, que aquela mulher, a Bíblia diz que ela estava com amargura de alma. Ou seja, para ela estava toda esperançada, amargura, angustiada. Para ela, irmão, no mundo físico não tinha mais esperança, mas no mundo espiritual ainda tinha esperança. E talvez você está só olhando aqui ao redor, porque que ainda não aconteceu, porque que ainda não foi chamado. Ei, meu querido e minha querida, não te preocupa agradar o mundo físico, te preocupa em agradar o mundo espiritual, porque na hora certa Deus vai entregar. Aquela mulher estava amargurada, irmão. A oração dela está tão intensa, diante de João Paulo, que a Bíblia diz que o sacerdote vai olhar e essa mulher está encacada. A Bíblia diz que só ouviu os lábios, não tinha mais força. Eu me estudando ontem, pela madrugada, um historiador chamado John Bunyan, ele vai dizer uma frase que causou um impacto no meu coração. Quando eu ouvi, ele falando sobre Ana, ele falando sobre porque Ana não tinha mais força. Ele vai abrir uma frase, John Bunyan, um grande homem, um grande estudioso, grande pregador da palavra, vai dizer: é melhor orar com o coração, mas sem palavra, do que orar com palavra, mas sem coração. É melhor orar com o coração, mas sem palavra, do que orar com palavra, mas sem coração. Jesus diz: há um povo que me honra com os seus lábios, mas porém o seu coração está distante de mim. Ela não tinha mais força nos lábios, mas porém o coração de Ana estava conectado com Deus. O coração de Ana estava conectado com o Pai. Aquele homem veio dizer: ele não te fez a tua petição. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 19, que quando Ana se levanta e adora e volta para Ramá, e seu esposo o conhece, Deus se lembra. Deus não esquece. Deus não esquece. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, como a minha esposa acabou de falar. Agora, porém, irmãos, eu quero aqui entrar em outra parte. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Só tem Penina no verso 5 e 6. Penina só aparece no verso 5 e 6. Porque eu entendi que Penina só tem passado, mas porém Ana tem passado, presente e futuro. Eu não sei como é que eu vou essas coisas. Você vai ver Penina só apenas em 2 versos, mas porém você vai ver Deus tratando, escrevendo uma história linda com Ana. Ana só tem verso, porém Ana tem verso e história. Penina só tem passado, Ana tem passado, presente e futuro. Ei, o teu futuro depende de Deus. Ei, não vai bater boca, deixa pra lá, continua na posição de servo. Continua na posição de servo. Ei, não coloca teu coração nessa causa que Deus não mandou. Continua orando, continua buscando, porque é Deus que trilha o teu presente e o teu futuro. É Deus, é por meio dele e para ele que são todas as coisas. Deixa quem quiser falar, falar. Deixa quem quiser dizer, dizer. Porém, o nosso voto, porém, a nossa confiança está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí Deus se lembra
Quando Deus liberaste, louvado seja Deus. A Bíblia diz que lembrou-se Deus. Quem foi que se lembrou? Não tem mais Penina na história. Ela nunca deu crédito para a Penina. A história dele era com Deus. É por isso que Deus se lembrou dela. Sua história não é com o mundo. Sua história não é com o vizinho. A sua história é com você e Deus. A Bíblia diz que Deus se lembra e concede a ela o filho. Eu achei interessante, irmão, esse se lembrar de Deus. A Bíblia diz também, lá em Gênesis, no capítulo 30, do verso 22, que lembrando-se Deus de Raquel, o ouviu e abriu o seu filho, e deu um filho, e ela colocou por nome de José. O lembrar de Deus está em várias histórias da Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 19, no verso 29, a Bíblia diz que quando estava sendo destruída Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que lembrando-se Deus que Abraão tirou Ló do meio da destruição. Eita glória! É por isso que você está aqui na presença de Deus e tem muitos que não vêm dizer nada, não acontece porque tem joelho no chão e Deus tem lembrado da tua oração, pedindo para guardar, pedindo para não deixar morrer, pedindo para não deixar cair no laço do passarinheiro. Deus tem ouvido a tua oração. Aleluia! E essa também, capítulo 2, verso 14. A Bíblia diz que o povo estava com as cargas tão apertadas que o povo começou a clamar a Deus. E Deus lembra de Israel e vai usar Moisés para libertar o povo. Deus sempre está lembrado da tua oração. Deus nunca esqueceu das noites das tuas orações. Talvez você se esqueceu do que você tem pedido a Deus, mas Deus nunca se esqueceu do que você pediu a Ele. Deus está lembrado. Deus está lembrado. O homem se esquece. Tem que ir para o meu trabalho, não sei o que, não sei o que é novo. Eu digo, não vai dar novo, você tem que dar a roupinha marcada. Não esqueci. Eu se esqueço, eu sou humano, mas Deus não se esquece não. Deus não se esquece não do teu voto. Quem fez um voto aqui? Quem pegou essa campanha e fez um voto? Alguém pegou essa campanha e fez um voto para Deus? Alguém está com algum voto aqui essa noite? Alguém está com um voto aqui, nós vamos morar em cima desse voto. Alguém está com um voto aqui porque Deus não se esquece. Deus está lembrado, assim como Deus se lembrou de Ana. A Bíblia diz que Ana, aleluia, vai gerar um filho e ela vai botar o nome do menino de Samuel. O El significa Deus, Samar significa ouvir, não é pai, ou seja, é tão forte que Ana vai dizer: o Senhor me ouviu, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ela vai dizer: Eucana, porém tu vai para lá adorar, eu só vou estar lá quando eu desmamar o menino e entregar, porque eu fiz um voto com o
Agora, porém, eu vou orar. É por isso que eu digo, irmão, tem que pensar 2 vezes antes de fazer um voto por Deus. A Bíblia diz que se você pensar em fazer um voto, melhor que não faça. Mas se você faz, cumpra. Ana fez um voto muito difícil, mas porém de fé. Quem fez um voto de fé? Para Deus honrar. Quem fez um voto aqui, quando Deus colocou no coração dele um voto de Ana? Quem foi que chegou aqui no primeiro dia de cá dizendo: eu fiz um voto? Você está com um voto aí no seu coração dizendo: se Deus quiser, Deus vai fazer. Agora também, não se esqueça de honrar quando Deus se entregar. A Bíblia diz que Ana vai subir, vai dizer assim: eu não pode ir, porque por esse menino orava eu. Por esse menino eu estou derramando as minhas lágrimas, eu estou ouvindo tanta calúnia, eu estou ouvindo tanta dor por causa dessa bênção. É por isso que você está de pé, meu querido e minha querida, no nome santo de Jesus Cristo. Quando eu orava ao Senhor por esta madrugada, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor me dizia: diga a minha serva que eu estou visitando o seu ventre. Diga a minha serva que eu estou removendo o que estava impossibilitando de ela gerar. Diga a minha serva que eu sou Deus, que faço nos céus e faço na terra. Luana, bota aqui a mão para mim. Aleluia. A oração de Ana. Você fez voto com Deus, Ele é fiel para cumprir. Seja fiel também para cumprir o propósito também que você fez com Ele. Se você fez um voto com o Senhor, independente do voto que você tenha feito, abra sua mão assim e diga: Senhor, me dá força para que eu também venha cumprir o meu voto com você. A igreja pode ficar de pé. Aleluia. É forte, irmãos. Se você fez um voto com Deus, você vai agora colocar a mão no teu coração. Você sabe o voto. Ana fez um voto em secreto. Você tem um voto em secreto. Você tem algo que você pediu a Deus. E nós vamos receber esse propósito aí agora. Nós vamos fazer a oração que Ana orou. Se você fez um voto com Deus, Deus é fiel para cumprir. Se você fez um voto com Deus, nós vamos estar orando aí nesse propósito que você fez com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Deus de poder e glória, em tudo, ó Pai, tu tens, meu Pai, todo o controle, todo o poder. Senhor, tu és poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Meu Deus, assim como o Senhor
porém, Senhor, eu recebo a minha promessa, que o Senhor me fortaleça em nome de Jesus, para que eu também venha honrar o meu propósito contigo. Eita Deus, olha, irmãos, essa é a mensagem que Deus colocava no meu coração. Olha só para Deus. Apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Ó, quem anda com Deus tem alvo. Quem anda com Deus tem o céu. Tá certo? Essa é a mensagem que Deus colocava no meu coração. A tua oração não cabe perigo. A tua oração é só você, Deus. Olha para Jesus. Aleluia. Vamos estar louvando, nos encher mais ainda da presença do Senhor. Fica de pé, fecha os teus olhos. Aleluia. Continua aí se abastecendo da presença do Senhor. É Deus que escreveu a história de Ana. É Deus que escreve a tua história, meu querido, minha querida. Aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura.
Agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe cada um. Eu aqui quero agradecer a oportunidade ao diácono presbítero. Em nome de Jesus, por estar aqui com os irmãos, Deus abençoe cada um. E continue, irmãos, honrando a casa do Senhor. Que coisa linda. Que Deus abençoe essa amada congregação. Deus abençoe cada um para a salvação do meu pastor Will, lá de Pena Forte, para toda a igreja, tá bom? Deus abençoe a todos e a Deus agradeça a minha oportunidade. Glória a Jesus, saúde da paz do Senhor. Glória a Deus, que palavra tremenda e edificadora. Deus, Ele bradou aqui hoje, falou com cada um de nós, no oculto e no escondido, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus te abençoe, meu presbítero. Deus abençoe você grandemente. Você faz parte da nossa família aqui. Todos os irmãos que vieram com você, diácono João Paulo, que Deus te abençoe grandemente. Palavra de vida, que Deus continue te usando. E os demais que vieram com ele, a sua esposa, que Deus abençoe cada dia mais. Que vocês cresçam cada dia mais nessa unção, para a honra e glória do Senhor. Foi tremendo o culto e a palavra nessa noite. Que nós possamos sair daqui com a certeza que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Glória a Jesus. Enquanto o presbítero estava aqui ministrando uma palavra da parte de Deus, trazendo do céu e colocando ali, das minhas mãos por ventre da minha esposa, Deus falava comigo e ele dizia: foi eu quem prometi, foi eu quem prometi, foi eu quem prometi. Me lembrei do dia que eu estava lá em Porteiras, pregando a palavra, e o Senhor abria a minha boca para falar com ela e dizia: eis que eu estou renovando a promessa que eu fiz em tua vida, e aquela promessa na qual eu fiz virá. Tu vai receber a tua filha em tuas mãos. E aqui o Senhor falava mais uma vez comigo, e eu me tremia de uma maneira, de uma graça tão grande, que eu me segurava em pé pela misericórdia do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Glória a Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui estão. Estamos no terceiro dia de campanha. Teremos mais 2 para a honra e glória do Senhor. E Deus vai continuar falando com cada um de nós. Agora eu quero estar administrando as bênçãos. Que os irmãos fiquem de pé. Vamos finalizar nessa unção, nessa graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada irmão que aqui está. Porque hoje Deus marcou um encontro com você aqui nesse lugar. Glória a Jesus. Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e sempre. Amém.